Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão. Aleluia, meu irmão. Nós estamos aqui para começar esse tempo de comunhão com você, de compartilhar da palavra dentro desse mover de 21 dias de oração, jejum, adoração. A gente está se mobilizando para conectar o nosso coração àquilo que o céu está liberando para nós nesses dias. E será uma semana incrível, uma semana de palavras, uma semana onde o Senhor vai trazer um alinhamento para o nosso coração, através das sementes que vão cair dentro de mim, dentro de você. Nós cremos que haverá uma frutificação, e essa frutificação vai gerar transformação em nós, como igreja, como casa, como filhos e filhas, amém? Você está animado com esse tempo? O que nós queremos é a presença do Senhor, o que nós queremos é atrair o coração dele para nós, o que nós queremos é uma intimidade mais profunda, é um relacionamento mais profundo, uma amizade como nós ainda não descobrimos, como a gente ainda não desfrutou até hoje. Nós queremos intensificar o nosso coração, a nossa busca por isso. Então, venha se unir conosco. Nós queremos compartilhar com você aqui algo que está lá em Lucas, no capítulo 10, no verso 27, que diz assim: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. É isso que a gente quer. A gente quer que o nosso coração arda pela presença dEle. A gente quer amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa força, nosso entendimento, com toda a nossa alma. Nós queremos nos derramar na presença do Senhor nesses dias. E venha conosco. Venha conosco. Você pode fechar os seus olhos aí onde você está. Vamos nos desligar de tudo que está ao nosso redor. Nós queremos, Senhor, declarar, Deus, que Tu és bem-vindo. Nós queremos declarar, Senhor, que não vale a pena, Senhor, pararmos aqui esses 30 minutos. Se o Senhor não vir, se o Senhor não se manifestar, se o Senhor não vir tocar a nossa vida, se o Senhor não vir, Senhor, e nós não sentimos a Tua presença. O que nós queremos, Senhor, é que o Senhor abra o nosso coração, o Senhor abra, Senhor, os nossos olhos, o Senhor abra os nossos ouvidos. Nós queremos Te adorar, nós queremos voltar ao Senhor, nós queremos tirar da nossa vida, Senhor, tudo que não presta. Traz, Senhor, um alinhamento nesses dias, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos atrapalha de prosseguir, de ver e de enxergar, Deus, o novo do Senhor para a nossa vida. Nós queremos Te amar com todo o nosso coração. Em nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor conosco. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo,
Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Voltar a Deus. Uma igreja que clama é uma igreja que se prepara, é uma igreja que anseia por uma amizade mais profunda com Deus. É uma igreja que o ama, é uma igreja que deseja resgatar os valores que talvez tenha se perdido pelo caminho. E às vezes os valores que a gente perdeu pelo caminho é o nosso primeiro amor. E a gente quer resgatar nesse tempo de jejum, nesse tempo onde a gente vai parar durante esses 21 dias, alguns valores e alguns princípios. Então, nesse momento, a gente vai passar para o Ministério da Palavra com a nossa irmã Gilzana. Prepare o seu coração para aquilo que o Senhor vai falar com a gente nesse momento, em nome de Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz. Amém, graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos e unidos, na presença do Senhor. É um prazer enorme estar com vocês, meus irmãos, minha congregação, minha igreja. E nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor nesta noite, porque nós temos visto e ouvido do Senhor, e é um privilégio muito grande podermos falar da palavra do Senhor, aquilo que Deus tem feito na nossa vida, aquilo que o Senhor tem nos revelado nesses dias. E nesta noite, eu quero compartilhar com vocês sobre o recado de Deus à igreja de Éfeso, que está no capítulo 2 do livro de Apocalipse. E nós estamos nesses dias de jejum, nesses dias de oração, nesses dias de busca intensa, nesses dias de clamor. Nós estamos querendo focar aquilo que a palavra do Senhor tem nos trazido para que nós possamos estarmos alinhados, que nós possamos nos alinhar com aquilo que está no coração de Deus, que Deus possa trazer à terra aquilo que está determinado nos céus para a nossa vida. E eu quero convidar vocês nessa noite, em poucos minutos, a meditar um instantinho aqui no 2º capítulo do livro de Apocalipse,
a revelação que Deus deu para o servo do Senhor, né? João, o apóstolo João, e a Bíblia diz que o anjo, né? A Bíblia diz que Jesus, ele dá um recado para são 7 igrejas na Ásia, 7 igrejas que foram escolhidas para receber esse recado, representando todas as igrejas na face da terra, porque na Ásia Menor não existiam apenas aquelas 7 igrejas, mas muito mais igrejas. No entanto, essas igrejas foram escolhidas pelo Senhor para receber o recado na representatividade de todas as igrejas. E diz assim na palavra de Deus: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia! Glórias ao Senhor. Nós temos aqui na palavra de Deus um recado muito importante que merece, que nós temos o dever de nos debruçarmos sobre a palavra para buscarmos o entendimento em Deus, para nós podermos conceber aquilo que Deus tem nos falado nesses dias. E a igreja em Éfeso, né, o Senhor manda o anjo, a carta, escreve a carta ao anjo da igreja, que aqui representa o pastor da igreja, o líder da igreja. E ele diz: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Isso está dizendo que Jesus tem na sua mão a igreja, né? As 7 estrelas aqui representam as 7 igrejas. Ele tem nas suas mãos a sua igreja. Então, isso quer dizer, irmãos, que nós estamos cuidados. Então, o apóstolo Paulo, ele usou um verbo aqui, no original, para dizer aquele que tem, que é o verbo kraten. No original, em grego, é o verbo kraten, que significa conservar. Ele tem nas mãos, ele conserva, ele mantém nas suas mãos, ele sustenta, né? Ele segura de uma forma absoluta, de uma forma completa. E ele diz que com firmeza nós estamos seguros. Então a palavra de Deus em Mateus no capítulo 20 também, no capítulo 18, versículo 20, a palavra de Deus diz, né? Em João no capítulo 10, versículo 27 e 28, a palavra de Deus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor, porque Ele sustenta a sua igreja, que somos nós, nas suas mãos, e Ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, e esses castiçais de ouro são as igrejas. Deus passeia no meio das igrejas, Ele sustenta nas suas mãos e Ele passeia para consolar, passeia para fortalecer, passeia para exortar, para corrigir. Ele toma conta da sua igreja, a sua igreja lhe pertence. Onde quer que estejam 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, em Mateus capítulo 18, versículo 20, ali Ele está no nosso meio. Glórias a Deus por isso. E a palavra de Deus diz: eu sei as tuas obras, porque Ele sabe todas as coisas. Ele sabe as nossas obras, Ele conhece o nosso viver, Ele conhece as nossas lutas, Ele conhece os nossos trabalhos, Ele conhece as nossas aflições, as perseguições que nós passamos. Tudo está patente aos olhos do Senhor. Então ele diz: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. E João, o apóstolo, ele usou aqui uma palavra chamada kopos,
que é no grego também, no original. E essa palavra kopos, ela significa um trabalho árduo, significa um trabalho exaustivo, o tipo de trabalho que faz a pessoa suar a camisa. E era assim que aquela igreja operosa, laboriosa trabalhava. A igreja em Éfeso era uma igreja que se importava com as pessoas. A igreja em Éfeso era uma igreja extramuros. A igreja em Éfeso se preocupava com os idosos, ela ensinava aos mais jovens, ela se preocupava com as crianças, se preocupava com as viúvas, com os órfãos. Era uma igreja, é uma igreja missionária, a igreja em Éfeso. Apesar de toda a perseguição que eles passavam, apesar de todas as tribulações, mas era uma igreja muito ativa, uma igreja muito dinâmica. E aqui o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Como o Senhor quer desenvolver paciência em nós nas tribulações. Mas Deus está elogiando a igreja e diz e que não pode sofrer os maus. Então, quem eram esses maus? Esses maus eram os nicolaítas, que tinham uma nova versão do evangelho, que queria dizer para aqueles irmãos da igreja em Éfeso que não tinha problema não se eles adulterassem, que não tinha problema não se eles praticassem o sexo fora do casamento, se eles fornicassem, se eles adulterassem, se eles comessem comidas sacrificadas aos ídolos. Não tinha problema não, eles queriam trazer uma versão nova e permissiva, sem comprometimento algum. Mas aqueles irmãos da igreja em Éfeso puseram eles à prova. Diz assim: e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Quer dizer, os falsos apóstolos, eles puseram à prova, porque os irmãos em Éfeso, eles tinham uma característica muito bonita, eles tinham discernimento espiritual, irmãos. E o discernimento espiritual é muito importante na vida do crente. Eles se debruçaram sobre a palavra, eles foram estudar a palavra, eles viram que aquele ensino não estava compatível com aquilo que eles tinham aprendido dos verdadeiros apóstolos. Então, aqueles irmãos, eles começaram a rejeitar a doutrina dos nicolaítas e começaram a rejeitar também aqueles que eram falsos apóstolos, né? E diz assim no versículo 3: e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. E eles eram assim, incansáveis, eles eram defensores da sã doutrina, eles eram laboriosos, eles eram dedicados. E eles tinham isso de importante, que era o discernimento espiritual. Eles foram orar, foram jejuar, foram ler a palavra, porque é importante nós examinarmos as Escrituras, é importante a gente entender a palavra de Deus, receber a revelação contida nela para a nossa vida e aplicar as revelações de Deus na prática. E diz assim: e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então, a palavra de Deus diz em Isaías 40, versículo 30, que aqueles que estão no Senhor, que esperam no Senhor, eles se renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, caminham, não se cansam, correm e não se fatigam. Somos nós assim, irmãos. Nós temos que trazer a palavra de Deus. E isso que foi escrita à igreja para Éfeso, foi escrita para nós também. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Infelizmente, apesar de todo o empenho em defender a sã doutrina, apesar de todo o trabalho, né, de todo o trabalho missionário, de todo o trabalho dentro da igreja, eles serviam a Deus e serviam ao próximo. Apesar de toda aquela perseverança que eles tinham, de toda a paciência, deles superarem todo o sofrimento, toda a perseguição, porque não era popular ser crente em Éfeso. Éfeso era uma cidade idólatra. Aqueles homens eram artífices que reproduziam miniaturas tanto da cidade como do templo a Diana, né? Tinham deuses falsos que eles serviam, e eles não queriam que o evangelho se propagasse, porque aquilo ameaçava o comércio, de vender aquelas miniaturas, de vender aqueles artífices, né? Aqueles ídolos. Então, aqueles artifícios, aquelas miniaturas de imagens. Então, eles não queriam, eles perseguiam os crentes, né? E Paulo tinha vivido 50 anos antes dessa carta ser escrita, mas ele tinha enfrentado muita resistência em Éfeso. No entanto, apesar de toda essa pressão, de toda essa perseguição, os irmãos em Éfeso, eles
propagaram o evangelho por toda a Ásia. O evangelho houve uma propagação imensa a partir da cidade de Éfeso, porque aqueles irmãos eram laboriosos, eles eram missionários, mas a palavra de Deus vem dizendo: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Por quê? Porque eles foram tão zelosos com essa doutrina, que eles acabaram rejeitando os nicolaítas e rejeitando os falsos profetas. No entanto, eles, quando rejeitaram, eles foram para outro extremo e eles esqueceram o primeiro amor. Eles esqueceram não amor ao próximo, a simplesmente aos nicolaítas, mas em primeiro lugar, eles deixaram de amar a Deus como eles amavam no início. E aí o Senhor vem dizendo assim: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Então, meus irmãos, o que a gente vê aqui é que ainda que uma igreja ela seja muito operosa, ela seja laboriosa, ainda que sejam dedicados, ainda que assistam os órfãos, as viúvas, que façam caridade, que distribuam alimentos, que distribuam roupas nas comunidades, ainda que sejamos apegados a essa doutrina e que não nos deixemos influenciar pelos ensinos contrários à verdadeira palavra de Deus, se nós perdermos o nosso amor, o nosso trabalho de nada vai adiantar. O nosso trabalho de nada vai adiantar. Então, irmãos, o que é perder o primeiro amor? É deixar aquela chama que ardia, é deixar aquela paixão por Jesus que nós tínhamos, é deixar de buscar ao Senhor como nós buscávamos. E a palavra de Deus diz, Jesus fala para a gente: lembra-te de onde caíste e arrepende-te e volta. Então, irmãos, lembrar-se é um caminho, né, para o arrependimento. Mas a gente para pensar, sente saudade do que éramos, de como vivíamos antes na presença do Senhor, sentimos saudade, isso gera tristeza e pode sim gerar arrependimento. Então são 3 passos, é lembrar-se, como diz em Lamentações de Jeremias 3:21, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Como é que era quando eu servia ao Senhor com paixão, quando eu servia ao Senhor com entusiasmo, como era quando eu ia para a igreja feliz. Como é que eu me comportava? Como o Senhor se revelava a mim? Como eu contemplava nos momentos de solitude com o Senhor? Como eu contemplava nos momentos de secreto? E nós podemos nos lembrar, que lembrar não seja uma atitude nostálgica, mas que lembrar produza em nós tristeza, para que venha o arrependimento e nós possamos dar o 3º passo, que é voltar à prática das coisas antigas. Amém? Então nós estamos, irmãos, nesses dias aqui para que o nosso amor pelo Senhor seja resgatado, para que tudo aquilo que foi para a gente no passado, a maneira como nós servimos ao Senhor, que nós não nos dedicamos mais. Porventura você está entristecido, você está desanimado, eu quero dizer para você que um simples desânimo não é exatamente a perda do amor. A perda do amor, ela chega a ser um pecado, porque é pecado não amar a Deus. Eu vou dizer para vocês sinceramente que quando eu oro, eu falo para o Senhor: Senhor, me ensina a te amar como tu mereces ser amado. Me ensina a te amar como tu queres ser amado e mereces ser amado. Porque o Senhor falou comigo mesmo, fala comigo mesmo. Há 20 anos atrás, eu pregava aqui na Igreja Maranata, compartilhava com os irmãos sobre experiências com Deus, e Berlai Roy, o nome que eu coloquei no lugar do meu secreto com Deus. E quantas vezes eu deixei de estar nesse lugar. E esse lugar continua lá, disponível, secreto, individual, com privacidade. Mas eu deixei de estar naquele lugar. E o Senhor falou comigo: olha, você não me visita, você não vem mais conversar comigo, você não visita mais aquele lugar, você não vem estar, eu te espero, mas você não comparece. Então, onde foi que nós caímos? O que foi que aconteceu? Por que foi que nós desanimamos? Onde foi que nós nos perdemos? E o Senhor diz, né? Volta. Né? Ele diz assim: pratica as primeiras obras. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente verei a ti e tirarei do teu lugar o castiçal. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Que bom, né, é nos aborrecermos com aquilo que aborrece o coração do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Se nós comermos e bebermos do Senhor hoje, nós também comeremos da árvore da vida. Fique firme.
Então, lembra-te de como era para você no passado. Arrependa-se, né? Pensa ao Senhor, Senhor, gera arrependimento no meu coração. Eu quero voltar às primeiras obras. Eu quero voltar ao início de tudo. Como a gente cantou aqui, como nós vamos adorar outra vez, né? E nós vamos, então, adorar ao Senhor e orar esta canção. Eu vou orar com você agora, para que o Senhor venha completar a boa obra que Ele começou na vida de cada um de nós. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, nesses dias de jejum, de busca. Nós queremos nos derramar na Tua presença. Nós queremos abrir o nosso coração, Senhor. Queremos ser sinceros diante de Ti. Reconhecer, Deus, que realmente no passado nós Te buscamos de uma forma mais intensa, Senhor. Que no passado, Senhor, nós tínhamos uma comunhão mais profunda contigo. E se isso nós perdemos no caminhar, Pai, que seja como a nossa dracma perdida, que nós possamos buscar com todo o afinco, Senhor, que nós possamos buscar com toda a dedicação, que nós possamos derramar lágrimas verdadeiras de arrependimento, Pai, para que a Tua obra se complete em nós, Senhor, que nós venhamos, Senhor, a ter essa chama acesa de nós, dentro de nós, Senhor. Tira do nosso coração aquilo que não vem de Ti, mas mantenha a chama acesa, Senhor, porque nós não podemos ser, Senhor, frios, Senhor, nem mornos. Nós precisamos ser quentes na Tua presença, quentes de paixão, que tenha uma chama acesa dentro de nós, que tenha uma chama, Senhor, que arda no nosso coração, aquela mesma que nos leva a evangelizar, aquela mesma que nos leva a estender a mão ao aflito, aquela mesma chama, Senhor, que uma vez queimou dentro de nós, Senhor, porque a Tua palavra diz que Tu não deixa que se apague o pavio que fumega, Senhor, e mesmo, Senhor, que seja uma pequena centelha, Tu podes fazer um grande fogo, Senhor. Tu podes nos incendiar com o Teu fogo, Senhor, com a paixão que está no Teu coração, Pai. Muito obrigado por Jesus ter morrido na cruz do Calvário por causa do ardente amor no coração do Pai, que foi capaz de entregar o Seu Filho. Senhor, muito obrigado. Nós queremos Te amar nesses dias e prosseguir Te amando e Te conhecendo cada dia mais. Em nome de Jesus, eu oro por esta congregação, como por mim mesma, Senhor, porque preciso muito de Ti. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Aleluia. Essa canção, vou continuar tocando, vou parar de cantar, mas eu quero que você, agora aí na sua casa, ore para que o fogo do Espírito Santo de Deus venha incendiar o teu coração e trazer você de volta ao primeiro amor. Comece a orar agora. Vai orando, vai intercedendo. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia, Senhor. Nós queremos voltar ao nosso primeiro amor por Ti, Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa noite. Esse é o clamor dessa igreja. Leva-nos de volta ao lugar onde nós caímos, Senhor. Nós queremos voltar a Te amar apaixonadamente, Senhor. Nós não queremos, Senhor, nos movermos apenas em obras. Não, Senhor, nós queremos Te amar. Ah, Jesus.
Uma igreja que clama, é uma igreja que se prepara. E uma igreja que se prepara, meu irmão, é uma igreja que ama. Nós aprendemos hoje, então, com a igreja de Éfeso. Nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Você pode continuar adorando ao Senhor. Nós queremos voltar, Jesus. Sim, Senhor, nós queremos voltar. E glória a Deus, porque é do Senhor o querer o efetuar. Se o Senhor nos levou a esse mover, se o Senhor nos pediu para parar esses 21 dias, tem muita coisa para ser colocada no lugar no nosso coração. E hoje nós lançamos algo, nós lançamos um fundamento aqui. O mais importante, tudo vai passar, a Bíblia fala, mas o mais importante é o amor. O amor vai para sempre, vai durar para sempre. Então é bem profético que o primeiro fundamento de todas as ministrações desses 21 dias de jejum tem por base o amor. E então nós queremos te abençoar nessa noite. Amanhã nós estaremos de volta, meio-dia. Pastor Renato vai estar com a gente no devocional e às 19h30 nós vamos dar sequência a essas ministrações de nos prepararmos, o Senhor trazendo princípios e valores, ajustando a nossa vida, porque nós queremos ser amigos dele e nós precisamos nos preparar para que isso seja uma realidade na nossa vida, nessa casa, nessa igreja. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, te fortaleça, que você tenha experiências incríveis nesse tempo de parar tudo para ouvir aquilo que o céu está liberando. Em nome de Jesus, até amanhã. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom